Olá, eu sou o Jorge e você está no canal Família em Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos para falar da Palavra de Deus, sem que haja placa ou denominação, mas que haja verdade no nosso programa. E antes de nós passarmos para a palavra dessa noite, eu quero pedir a você que nos assiste, que dê um joinha no nosso programa, compartilhe a nossa mensagem, divulgue o nosso trabalho. O nosso objetivo é levar a palavra àqueles que estão precisando se aproximar de Deus, aqueles que estão precisando conhecer a verdade. Então eu peço a você que nos assiste, se inscreva no nosso canal, ajude a divulgar o nosso trabalho. E no programa de hoje, eu quero trazer a palavra que está no livro de Salmos. E esse capítulo de Salmo, ele é um capítulo que ele tem sido, eu acho que é o mais conhecido entre os cristãos. É um livro que normalmente está aberto na casa dos irmãos, talvez esteja aberto inclusive na sua casa. E é um salmo muito conhecido. É o Salmo 23 na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus no Salmo 23 é justamente o Salmo do Pastor. Aqui o salmista se dirige a Deus usando como o caminho de ligação do pastor. E nós como as ovelhas. Como você deve saber, a ovelha é um animal dócil, um animal indefeso e precisa de muitos cuidados. Por isso que em diversas passagens da Bíblia nós vemos a referência de ovelha. Aquele animalzinho que realmente precisa de um pastor para cuidar dela, para que tenha cuidado dela, para que ela não se perca. E a palavra de Deus no Salmo 23 começa dizendo assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. No versículo 1, que nós já começamos a ver o salmista se referindo a Deus como pastor, e diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade, os estudos, de acordo com o original hebraico, esse nada não existe, porque dá a impressão, nesse versículo, que nada vai nos faltar. Tudo que nós precisamos irá ser feito por Deus. Mas, na verdade, a palavra de Deus diz assim: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Quem não vai faltar na sua vida é o pastor, é o nosso sumo sacerdote, é Deus, é Jesus Cristo. Em João, na palavra de João, o próprio Jesus diz: eu sou o bom pastor e dou minha vida pelas ovelhas. Então que nós temos um pastor que nada adianta que nós tenhamos todo o material, tudo que seja físico que nós precisamos, se nós não tivermos Deus na nossa vida. Se Deus não estiver conosco, se faltar Deus na nossa presença. Qualquer coisa que nos falte, sem que nós tenhamos Deus na nossa vida, com certeza será difícil suportarmos essa falta. E a palavra vem mostrando isso. Deus está conosco. Ele não nos falta em momento algum, em situação alguma, em dia nenhum. A palavra de Deus também diz: ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei. Então esse é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que derrama as graças e as bênçãos espirituais sobre a nossa vida. E aqui o salmista continua dizendo, no versículo 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Nós só podemos deitar em verdes pastos e andar em águas tranquilas, mesmo diante das turbulências, se nós tivermos esse pastor na nossa vida, esse pastor que não nos falta. Se Deus estiver andando com você no seu coração.
se você estiver carregando Deus com você em todos os momentos da sua vida. Nós bem sabemos que as ovelhas, até para deitar, elas dependem de um pastor. Animais assustados, né? Animais muitas vezes distraídos. Então nós precisamos de um pastor. E é por isso que a palavra nos diz aqui que nós vamos estar em pastos verdes e guia-me mansamente em águas tranquilas. Essas águas que são a palavra de Deus, essas águas que são as águas tranquilas, que nos dão tranquilidade para suportarmos tudo aquilo que nos afronta. E o salmista continua dizendo: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Esse guia-me, né, que está dizendo refrigera minha alma, nada mais é do que restaurar as nossas forças. Muitas vezes nós encontramos abatidos, caídos, desanimados. Mas é nesse momento que esse pastor vem e restaura, nos dá o bom ânimo, nos refrigera, nos dá aquela água que nos suaviza a nossa tristeza, a nossa angústia. E é através dessa refrigeração, através desta restauração, que nós continuamos firmes nos caminhos. E aqui na parte B ele diz assim: guia-me pelas veredas da sua justiça, por amor de seu nome. Muitas vezes nós nos desviamos do nosso caminho, mas Ele está sempre nos mostrando o caminho da justiça. Que justiça é essa? A palavra de Deus que nós conhecemos. É esse caminho que Ele tem nos conduzido. É através desses caminhos que esse bom pastor tem nos dirigido. E no 4 ele diz aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que não está dizendo que andou. Mas aqui, se nós formos ver o sentido e o contexto da palavra que foi escrito, nós bem sabemos que as ovelhas naquela época andavam em pastagens, em lugares, né, onde haviam muitos perigos. E assim é conosco. Muitas vezes nós andamos em alguns lugares, né, da nossa vida. Quem de nós já não passou por perigos de morte? Quantos de nós essa morte pode significar, sabe, um desalento com alguma coisa que nós esperávamos, né? Um desagravo com alguma coisa que nós necessitávamos, né? Seja com familiar, seja no trabalho, seja onde for. Isso nos causou aquela tristeza profunda, um sentimento de morte, morte de sonho, né? Morte de ideais. Vários tipos de morte podem acontecer na nossa vida. Mas mesmo que nós andemos nesses caminhos, Deus é conosco. Ele nos dirige, Ele nos ajuda. A palavra é bem clara aqui: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Aqui o salmista tem a certeza, porque tu estás comigo. Deus está comigo e está com você. Seja qual for a situação, seja qual for o momento sombrio da sua vida, a luz de Deus vai aparecer na sua vida e nos seus caminhos e te dar direção. Porque Ele está com você. E como o salmista tem a certeza, tu está comigo. Isso é palavra de Deus. Isso é profecia para a sua vida. E você tem que declarar isso na sua vida. Deus está comigo. E eu sei que o Senhor está comigo. Tu está comigo. Declare isso para a sua vida. E você vai ver como a sua vida vai mudar. E aqui ele continua dizendo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Aqui, a palavra do salmista, ele muda um pouco o que ele está usando em relação a Deus. Ele sai do sentido de pastorear e coloca Deus como um anfitrião que está recebendo ele numa festa. Por que ele está recebendo? Está preparando uma mesa, né, perante os inimigos. Por quê? Porque com Deus, toda vez que Ele nos recebe, toda vez que nós nos voltamos para Deus, é uma festa no céu. E quando você está sentado na presença de Deus, que está ungindo você com óleo e com vinho, os seus inimigos vão estar olhando de longe. Quem cuida de você? Quem é o Deus que anda com você? Quem é o pastor que te dirige? É isso que o salmista está dizendo. Essa festa
perante seus inimigos. Os inimigos estão de longe te olhando. Como diz a palavra, o inimigo está em derredor. Ele não vai se aproximar de você, porque você tem um Deus que te protege, um Deus que cuida de você, um Deus que te levanta quando precisa, um Deus que te dirige e ilumina o seu caminho. E aqui ele continua dizendo: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor. No versículo 4, tem um fato aqui importante que eu acho que a gente tem que relatar e tem que ficar claro. Diz assim, na parte B: porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui, o salmista fala dois instrumentos, a vara e o cajado. Se nós voltarmos para o sentido da ovelha, nós sabemos muito bem que a ovelha, por ser um animal assustado, e ela tem uma audição muito boa, qualquer barulho tira a atenção dela. E muitas vezes nós perdemos a nossa direção. E a vara serve para nos corrigir, serve para nos chamar a atenção. E o cajado serve para nos recolher de volta nos caminhos de Deus. Então você vê que o salmista usa uma linguagem aqui que realmente tem muito a ver conosco. Uma linguagem onde vem nos explicar e nos mostrar o que Deus faz por nós, como Ele cuida de nós. A própria palavra fala que nós estamos como ovelhas desgarradas. E talvez em pecados, e muitos pecados. E essa vara nos corrigiu. E o cajado nos trouxe para junto de Deus. Esse cajado nos recolheu, nos tirou do mundo, nos tirou do pecado, nos tirou do lobo que queria nos devorar e nos colocou na presença do Senhor. E é nessa presença que nós temos que andar. É esse pastor que nós temos que olhar. É esse pastor que nós temos que seguir e ouvir a voz dele. Diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E nós conhecemos a voz do nosso pastor. Ela está aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Essa é a voz do nosso pastor. E finalizando no 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade e a misericórdia. O salmista aqui está demonstrando o reconhecimento do tamanho da bondade e da misericórdia que esse Deus tem por mim e por você. E em função desse reconhecimento, em contrapartida desse reconhecimento, nós temos que fazer essa declaração: habitarei na casa do Senhor. Meu irmão, habitar na casa do Senhor é obedecendo a palavra dele. Habitar na casa do Senhor é você seguir tudo o que Ele te ensina. Habitar na casa do Senhor é você ser guardado através da palavra dele. Como nós sempre enfatizamos, esse canal não fala de placa. Mas no programa de hoje eu quero falar para você. Procure uma congregação. Se reúna com seus irmãos. Se alimente da palavra de Deus. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. Nós somos criados para andar em comunidade, em comunhão. Um apoiando o outro, um ajudando o outro. Você vê no programa, você ouve a palavra, você pode meditar na palavra, mas é importante que você encontre um lugar onde você possa se alimentar com constância da palavra de Deus, onde você tenha irmãos, tenha pastores que possam te apoiar, pastores que possam te ajudar a te levar a andar do lado de Deus, a andar de acordo com o que a palavra tem nos ensinado. E eu quero dizer no programa de hoje, medite nessa palavra. E guarde isso para você, no fundo do seu coração. O Senhor é seu pastor e Ele não faltará. As demais coisas, se vierem ou não, Ele estando com você, você irá superar tudo o que aparecer na sua vida. Então, meu irmão, guarde essa palavra. Que Deus possa te abençoar. Que esse pastor possa eternamente estar na sua vida. Que você possa fazer parte desse aprisco. Um aprisco onde o próprio pastor já deu a vida pelas suas ovelhas. Fique com essa palavra. Se você gostou do nosso programa, se você gostou dessa palavra, mais uma vez eu te peço, dê um joinha, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho,
e abençoe todos aqueles que se aproximam de você e que possa te dar muita sabedoria para que você permaneça nesse pastor e nesse apóstolo. Jesus te ama. Fiquem com Deus.